minha gente, o dia começou com um acidente grave. Um acidente de trem. Um homem ficou gravemente ferido ao ser atingido pelo veículo. Ele tentava atravessar a linha férrea com a moto quebrada, ali na estação da Ilha do Bispo. Eu estou ao vivo com o David Martins, que volta agora, ele já participou durante as manchetes do programa. Ele está direto do trauma aqui de João Pessoa para atualizar para a gente o estado de saúde dessa vítima. Não é isso, meu irmão? É com você, bom dia. Oi, Paulo Neto, bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba. Que acidente grave que aconteceu na manhã de hoje aqui em João Pessoa, lá na Ilha do Bispo, zona oeste aqui da capital. Essa batida envolvendo um homem que estava em uma moto e um trem. Esse homem se feriu gravemente, primeiro foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, o resgate esteve lá. Eles combinaram com o SAMU devido ao estado de saúde grave, o SAMU interceptou no meio do caminho. Todos os esforços das equipes integradas para salvar a vida desse cidadão que deu entrada aqui no Hospital de Emergência e Trauma e continua internado. Então eu estou aqui exatamente na frente do hospital, estou ao lado do diretor, doutor Laércio Bragante. Doutor Laércio, bom dia, explica pra gente como é que tá esse rapaz, ele está grave ainda. Isso mesmo, David, bom dia a você, bom dia Paulo Neto, bom dia a todos. Esse jovem de apenas 36 anos chegou aqui ao hospital conduzido pelas equipes do SAMU às 8 horas e 20 minutos. Ele tinha politrauma, trauma craniano, trauma do tórax, fratura de membro inferior direito. Queremos destacar o excelente atendimento das equipes do SAMU, que já entubou o paciente, já colocou em respiração com ajuda de aparelhos. Já foi como ele chegou aqui. Avaliado por todas as equipes especializadas em trauma, constatou-se que a lesão cerebral dele e a lesão pulmonar e também do membro inferior direito não tem indicação de cirurgia no momento, portanto esse jovem está sendo encaminhado para a unidade de terapia intensiva, onde receberá todo o cuidado, toda a atenção necessária e precisa essa condição. Lembramos que esse tipo de lesão que ele sofreu, a lesão cerebral, que é a que mais nos preocupa, é uma lesão que tem chance de plena recuperação e é o que esperamos que ele possa sim dele se recuperar plenamente, sair daqui desse hospital sem sequela, dada a grande experiência que temos nesse tipo de atendimento. A gente sempre fala, doutor Laércio, em traumatismo craniano. Isso significa o quê? É uma fratura no crânio? É o cérebro que foi afetado? Como é que se define isso? A fratura craniana, o trauma craniano pode ter ou não ter fratura, mas toda pancada, toda injúria que compromete a região craniana, chamamos de trauma craniano, como um trauma, uma queda, um impacto de qualquer natureza que afeta o crânio. Poderá ter ou não fratura, poderá ter ou não hematoma intracraniano. No caso dele, é um tipo de lesão chamada lesão axonal difusa, que pela experiência que temos, especialmente em pacientes jovens, a recuperação é plena. Mas pode sim ter fratura, tem um inchaço cerebral, que é o cérebro que aumenta de volume, fica retido na caixa craniana e, portanto, pode aumentar a pressão intracraniana, necessitando de N possibilidade de tratamento. No caso dele, especificamente, o tratamento é clínico, em unidade de terapia intensiva, onde ele passará alguns dias respirando com a ajuda de aparelho para que o cérebro tenha a chance de recuperação plena, que é o que esperamos, é o que temos visto ao longo dos 22 anos que tem esse hospital de trauma. Houve fratura no caso dele? Houve uma pequena fratura de crânio, mas essa é uma fratura alinhada que não há maior preocupação. A maior preocupação é pela injúria direta no cérebro. É, como eu disse, a lesão chamada lesão axonal difusa. Mas, felizmente, a experiência que temos, que esses pacientes, especialmente pacientes jovens, se recuperam plenamente e saem daqui sem sequela deles. Então ele está sedado na UTI? Está sedado, está sendo encaminhado agora para a UTI após passar por uma nova bateria de exames, tomografias e outros exames para avaliar se essa evolução de poucas horas aqui dentro da unidade de emergência se venha a denotar a necessidade de algum tratamento cirúrgico. Felizmente não. Então ele está sendo nesse momento encaminhado para uma das unidades de terapia intensiva deste hospital. Então, agora, doutor Lécio, é uma questão de paciência e observação da evolução, né? Ele é medicado, são administrados os medicamentos e agora se observa a evolução, para melhora ou para pior. É assim que funciona nesse momento? É assim que funciona, não só a observação, como tratamento intensivo, pleno, que nessa condição de tratamento pleno, com toda a estrutura à disposição de salvar a vida desse hospital, desse paciente, nesse hospital a nossa experiência é muito boa com relação a esse tipo de lesão e, normalmente, como disse, esses pacientes saem daqui sem sequela deles. Já temos visto vários casos, felizmente saindo daqui, voltando às suas atividades, à sua vida familiar, de um modo geral, muito bem e
totalmente livre de sequelas. Que bom, obrigado, doutor Laércio. É uma excelente notícia, é o que a gente quer que aconteça, que esse cidadão volte para casa. Agora, para você entender um pouco mais sobre o que aconteceu hoje de manhã lá na Ilha do Bispo, eu preparei uma reportagem, conversei com as equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, tem uma sonora com a testemunha que contou como o acidente aconteceu e você acompanha agora na reportagem. O cidadão narra a tragédia que aconteceu na manhã desta quinta-feira no bairro Ilha do Bispo, zona oeste de João Pessoa. Você ocorreu o cara agora, bombeiro. Olha na frente, irmão. A vítima é Francisco Fábio Abreu Pontes, de 37 anos. Ele empurrava essa moto quando houve o acidente. Esse homem viu como tudo aconteceu. Ele ia para o trabalho, certo? Desceu da moto, empurrou, então ele segurou o impulso da moto. Aí, quando eu atravessei a linha, aí a moto foi e pegou ele. Pegou ele e jogou ele lá fora. Eu não tenho bem tática nesse negócio. Eu atravessei por baixo do trem, fui lá, coloquei uma bolsa na cabeça dele, porque ele estava minando sangue pela boca. Uma ambulância do resgate do Corpo de Bombeiros chegou e os militares deram o primeiro atendimento. Conseguimos chegar a tempo. Chegando no local, me deparei que tinha uma vítima entre os trilhos. Um trilho ida e volta, vamos dizer dessa forma, ele estava naquele meio. Quando eu verifiquei, a vítima estava inconsciente, um TCE grave, estava com otorragia. Então, imediatamente só fizemos o protocolo, colar, pranchamos e imediato já conduzimos até a ambulância para o socorro ser muito mais rápido e fazer todo o procedimento que tinha que ser feito dentro da nossa ambulância, como aspiração, coisas desse tipo. Poderia ele broncoaspirar devido à quantidade de sangue nas vias aéreas. E automaticamente solicitei o apoio do SAMU. De imediato foi nos prestado esse apoio e fizemos a interceptação aqui de frente à base deles. Com o paciente na unidade de suporte avançado do SAMU, os socorristas tiveram melhores condições de trabalho e de equipamentos para atender a vítima. Foram aproximadamente 40 minutos com a ambulância parada na frente do centro administrativo onde fica a sede do SAMU. Duas equipes se revezaram no procedimento para dar um melhor atendimento à vítima, que depois de estabilizada, foi trazida para cá, para o Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena. Tivemos a infelicidade de encontrar uma via aérea muito difícil e era necessário que se estabelecesse a via aérea para o paciente, para a gente poder transportar até aqui o Hospital de Trauma. E graças a Deus a gente conseguiu, com a ajuda de outro colega, Dr. Dario, a gente conseguiu fazer a intubação do paciente e trouxemos o paciente em condições satisfatórias aqui para o hospital. É grave o caso do rapaz, uma colisão de moto com trem. Esperamos que ele se recupere em breve. Pois é, tá aí, né? Um resumo do que aconteceu hoje de manhã, esse jovem gravemente ferido, que continua internado. A gente procurou também a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, aqui em João Pessoa, para falar sobre o assunto. Vamos ouvir o diretor de operações. Apuramos que uma pessoa havia feito uma travessia numa passagem de nível clandestina, empurrando uma moto e não houve tempo suficiente para que o trem parasse e acabou causando atropelamento. O CCO de pronto já acionou as equipes de SAMU e de Corpo de Bombeiros para que pudesse prestar o socorro à vítima, né, da ocorrência, e encaminhamos também uma equipe de segurança para o local. Vamos também fazer toda a parte de notificação do acidente aos órgãos responsáveis e fazer a apuração da ocorrência. Muito bem, vamos esperar aí esse laudo ficar pronto, a investigação ela ser aprofundada para saber quem teve culpa, o que realmente aconteceu, para poder esclarecer esse caso. E a prioridade nesse momento é todo mundo na torcida pela recuperação da vítima. É com você, Paulo Neto. Sem dúvida, David, um abraço a você, muito obrigado ao representante da CBTU, também ao diretor do Trauma pelas explicações. Eu estava dando uma olhada agora no vídeo, uma imagem terrível, muito forte, inclusive. Tá? Gente, é como disse David Martins, eu assino embaixo. Nesse momento, o que é mais importante é torcer para que esse jovem se recupere, tá? Volte para sua casa, para os seus afazeres, que a sua saúde seja restabelecida, tá bom? Agora, é importante que nós também tenhamos o conhecimento do laudo. Porque as imagens, elas são duvidosas.
Eu realmente fiquei com a impressão de que ele poderia ter planejado isso. Eu tenho essa impressão. Pode ter sido um acidente, e só um acidente? Pode. Como também pode não ter sido apenas um acidente. Tá? Pode ter sido algo premeditado, então se faz importante também que esse jovem seja acompanhado, não é? Depois que ele sair daí, para tentar entender o porquê, se realmente a moto falhou na hora que ele passava por essa passagem de nível, né? Como disse o representante da CBTU, é uma passagem de nível clandestina, não é algo oficial da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, desculpe. Mas as imagens são muito fortes e é como se ele tivesse, sei lá, esperando o trem passar. Eu não quero tecer aqui nenhum comentário, juízo de valor. Eu quero só deixar essa dúvida, porque realmente eu fiquei com dúvida, tá? Mas a torcida agora é que ele se restabeleça, tá?